Olá pessoal, tudo bem? Wagner Fonseca aqui. Para quem não me conhece, sou especialista em Linux e tenho tentado trazer aqui no canal bastante informações que ajudem quem está começando, quem já é profissional, quer saber um pouco mais, quem é sysadmin e quer melhorar, ou só quem quer conhecer Linux. Já tenho visto alguns materiais que eu tenho trazido sobre processo e tudo mais. E dando continuidade àquilo que eu falei de processo no último vídeo, se você não viu, olha aqui na lista, né, na playlist aqui já deve ter para você, ou então aqui nos próprios vídeos do canal que você vai encontrar. Eu falei do comando PS, que é uma forma da gente lidar, né, de visualizar as informações do processo, só que tem outros que vão ter outras características, tá? Como principalmente o comando top e o derivado dele, o htop. Enquanto PS é uma informação estática daquilo que acontece nos processos, aquilo que está rodando na máquina, na memória e tudo mais, o comando top é uma informação dinâmica. Tá? O comando PS é mais útil para script, é mais útil para você extrair informação numa linha de comando combinando com outros comandos. Já o top não tem essa possibilidade. Né? Ele é um comando onde ele tem uma interface própria e nela ele roda atualizando as informações a cada segundo. Vamos ali dar uma olhada aqui, por exemplo, na minha máquina, tá? Comando top. O comando top está presente na maioria das distribuições Linux. Tá? Basicamente, se você instalou um Linux bem básico, mesmo assim já deve ter o comando top lá. O comando htop é que nem sempre acontece, mas tem distribuição que não distribui oficialmente, você precisa de um port dele, mas no geral a maioria das distribuições grandes traz ele para você. Tá? Então olha a diferença aqui em relação ao que a gente tinha no PS. Enquanto no PS eu tinha informação daquele momento em que eu rodei o comando e só, é bom que eu podia pesquisar nela, podia fazer combinação, ver linhas de comandos mais completas. No top eu não tenho. Mas o top me dá um resumo atual. Ele vai me dar a hora, vai me dar o tempo que essa máquina está ligada, vai me dar quantos usuários estão logados no momento, tá? Aqui em cima. Ó. Qual é a carga, né? Carga o load de 1, load 15, tá? Quantas tarefas estão rodando, quantos processos estão rodando agora que estão em segundo plano, quantos estão em execução, tá? Quantos deles estão em execução, quantos estão em estado de sleeping, se tem algum processo que foi parado, tá? E olha o que vai acontecer agora. Eu vou sair daqui, vou dar um sleep 100, só para colocar um sleep, e vou dar um Ctrl Z. Voltei para o top. Como eu parei com o Ctrl Z o processo, o top está me informando isso. Ele encontrou algum processo cujo estado é stopped. Tá? E quantos processos zumbi? Ainda bem que nenhum. Né? Sempre bom que nenhum aconteça. Quantos por cento eu estou usando de CPU para o usuário, para o sistema? Quantos por cento eu estou usando para recursos privilegiados, né, com NICE? E quantos por cento está ocioso? É o idle, né? Quanto está ocioso, quanto não está fazendo nada no momento. Quanto de memória e quanto de swap você está usando. Tá? Do total da memória, quanto dessa memória está livre, quanto dessa está usado. Veja bem que em relação ao que está livre e o total, o que você está usando é aquilo que está no momento sendo trabalhado por algum processo, aquilo que está no momento sendo manipulado. E o que está em buffer? Né? Quando está em buffer cache, significa que algum processo deixou aquilo armazenado e ninguém pediu aquela área de memória para poder usar no momento. Então, quando aquele processo voltar, ele, por exemplo, vai já ter aquilo carregado, então suas variáveis de configuração, de ambiente, o que seja que ele precisa, ou algum processo que você normalmente usa e o sistema traz, muitas vezes isso é do gerenciador gráfico, faz muito isso, já deixar pré-alocado recursos para determinados processos. E aí, caso ninguém precise daquela área, aquele buffer vai continuar lá e ao mesmo tempo ele vai poder acelerar na hora do carregamento de alguma coisa. Você pode ver que o que menos varia, você está olhando aqui, o que menos varia desses caras aqui é o processo em buffer cache. Tá? Enquanto eu estiver livre, eu vou alocando aqui para os processos novos. Quando não puder alocar para os processos novos, aí eu vou precisar da área que está em buffer. Se o processo que alocou aquilo ali, se o programa que alocou aquele recurso não pedir, é ali que vai ficar. Tá? O PID, vê aqui que a ordenação dele é diferente da ordenação do PS, que é ordenado pelo PID do processo, aqui não. Tá? Inclusive a gente consegue configurar isso. Qual é o PID do processo, para qual usuário está rodando, qual é a prioridade dele. Lembrando que um processo, tá? Ele tem, quanto mais próximo, né, de 20
a NICE dele, ele é um processo NICE, olha só, não prioridade, NICE dele, ele é um processo que está com mínima atenção do sistema, e quanto mais próximo de menos 20, a NICE dele é um processo que está com máxima atenção no sistema, tá? Então a NICE dele é 0 e a prioridade é 20, ou seja, ele está ali no meio, equalizado, bonitinho. Quanto menos quanto mais negativo for esse número, significa que mais atenção o sistema dá, né? Quanto menor for a NICE, mais atenção. Quanto maior for a NICE, menos atenção. Você pode ver aqui que esse processo tá todo mundo aqui. Esse cara já tem uma atenção menos 1. Esse aqui tem uma atenção menos 20. É lógico, como são processos que andam. É o RCPU, tá? Como está mexendo, não dá para ver. O RCPU aqui de novo, que é um processo do sistema para acessar recursos. Então, eu tenho processos que têm análises diferentes. A prioridade, na verdade, é um recurso que o sistema trata. A gente não mexe com prioridade, a gente mexe com NICE. É o NI, esse campo aqui que nos interessa sempre. É com ele que a gente manipula a prioridade de um processo. Isso aqui é o sistema alocando e colocando recursos ali, tá? Uso de memória virtual, uso de memória residente, uso de memória compartilhada. Quantos por cento da CPU está sendo usado? Infelizmente o top ele aglutina as CPUs, tá? Então não é que eu esteja com todas as minhas CPUs sendo usadas que chegue a 74%, não é isso que está acontecendo, tá? Mas da CPU que ele está tratando em questão, está usando 70 e poucos por cento de CPU. Quantos por cento de memória? Inclusive o campo que faz ordenação do top é o porcento de CPU, tá? Quantos por cento de memória? Quanto tempo de uso, né? E qual o comando. Mas eu não tenho, tá? Diferente aqui, olha só os comandos aqui. Diferente do PS, eu não tenho a linha de comando completa, tá? Então eu posso navegar aqui, ó, com a seta para cima e para baixo, tá? Mas só que a melhor maneira de trabalhar é você lidar com a questão de filtros, os filtros que ele usa. Por exemplo, com a letra U, eu quero escolher um usuário específico. Os processos que pertencem àquele usuário, tá? Então, com a letra U, eu estou criando um filtro para mostrar o processo de um usuário específico. U de novo, se eu não pressionar nada e der Enter, nenhuma letra, nenhum nome de usuário, ele vai pegar de todos os usuários, tá? Então, o top, ele é bem simples para você lidar. Se eu quero ordenar, por exemplo, quero saber quem está consumindo mais memória. Então, se a gente quiser mudar a forma que você está trabalhando com ele, você vai pressionar F, tá? Que é Field, que são os campos. Você vai ver que tem vários campos aqui, muitos que você não viu. Se você quiser ver todos esses aí, você vai ter que ter um monitor que suporte essa quantidade de colunas, tá? Cada campo desse aqui é uma informação. Se eu quiser que apareça o PID do processo pai, né? Aquele processo que chamou o processo que chamou aquele ali. Então, o processo lá de cima é o processo pai. Então, o Apache, por exemplo, o CSSHD, por exemplo, tem um processo pai que chama os processos filhos, que são aqueles que são acessados pelos usuários, né, pelos clientes daquele processo. Então, com a barra de espaço, você pode marcar ou desmarcar, ou D também para marcar ou desmarcar. Então, os que estão marcados são os que vão aparecer na interface. Por exemplo, não quero mais ver memória residente, então eu desmarco ela, não vai mais aparecer, não está mais o asterisco ali do lado. Se eu quiser trocar a ordem de um campo, olha aqui, eu tenho que ir para a direita, selecionar o campo e andar com ele, ó. Eu mudo a posição desse campo na ordem de exibição. Eu volto para a esquerda e eu estou com ele normal aqui, né, navegando. O principal, a ordenação, você pode ver inclusive aqui em cima, é porcento de CPU, tá? É o padrão. Mas se eu quiser ver por memória, não, eu quero que seja porcento de memória. Eu venho aqui, coloco o cursor em cima de memória e pressiono S, sorte. Eu vou escolher agora o campo de ordenação, que é porcento de memória. Dou ESC, né, se eu quiser colocar outro campo, tirar e tal, dou ESC e volto para cá. Além de não ter mais memória residente, ó, esse espaço aqui, ó, ficou sem ela. Eu estou ordenando agora por memória. Você pode ver que tem processo com mais CPU aqui embaixo, mas ele não está aqui direto na fila, né? Mais consumo de CPU. Ele está lá embaixo. Por quê? Porque eu estou ordenando agora por memória. Então você pode tratar o top para que ele exiba exatamente o que você precisa, da forma que você precisa. Ele não é um comando para você trabalhar com script, nem fazer comandos, né, combinando linhas de comando para extrair informações, mas é um comando útil para você ter uma informação na hora daquilo que está acontecendo e principalmente quem está consumindo mais ou menos algum desses recursos, seja a memória, seja o processamento.
tá? Você pode filtrar por usuário, tá? Aqui, vamos no H, o help dele. Então tem as letras aqui, ó. Então o Z, o B e o E vão mudar as cores, né? O Z maiúsculo vai mudar as cores. Então ele tem já um set de cores aqui, ó, que permite você utilizar. Então eu vou utilizar a cor padrão, que ficou escuro, não ficou legal. Z maiúsculo, tá? Aí eu posso mudar aqui para um outro perfil, por exemplo. Ó, então as cores aqui são essas cores, tá? Eu seleciono o campo e digo quais cores. Tá? Então, por exemplo, se eu colocar aqui no campo de mensagens, tá? O campo de dados resumidos, desculpe, S, que é o campo 1, né? Eu vou colocar aqui a cor vermelho, que é o campo S, né? Cor vermelho, o campo S, eu solicitei a letra que eu botei em maiúscula, tá? Uma dessas 4 letras aqui, cor vermelho. Não quero não, eu quero que ele seja em amarelo. Ficou legal. Ficou legal. H, colunas, né? Mudou aqui a letra, ó, H maiúsculo, e eu quero que seja ciano. Ficou legal. É. Tá uma bosta. Tá? Mas isso aqui não é talento artístico, tá? E M, que são as mensagens de prompt, e vai ficar verde. Eu sou péssimo com cores, por isso que eu estou na área de infra e não na área de desenvolvimento e gráficos. E voltei aqui. Eu estava lá no campo errado. Então volta lá de novo para M, para mensagens, elas são verdes. O S maiúsculo, que é o campo, o S maiúsculo, dados resumidos, e ela era amarelo, 3. E o H, cabeçalho de colunas, era vermelho. Se não for, agora vai ser. Tá pior ainda, mas está melhor. Tá? Então, dei Enter para voltar, nem precisava usar o aplicar, dei Enter para voltar. Se eu quiser salvar essa configuração toda, aqui voltei no H do Help. Tá? Se eu quiser salvar essa configuração toda, é W. Tá? Ele vai, né, W maiúsculo, para ser específico. Ele vai salvar no arquivo de configuração, que geralmente é o .toprc. É um arquivo oculto que fica no diretório desse seu usuário. Tá? Então, Z para mudar as cores, B para mudar o negrito, aí tem os campos de ativar. Então, eu posso mudar a coluna também ali na hora, com maior que e menor que. Eles vão mudar a coluna de ordenação ali, sem sair da tela do top. Tá? E tem as opções de filtro de usuário, filtro por outros critérios. Né? Então, o top é um comando para a gente ter informação em tempo real. Muito bom comando, muito útil. Vou salvá-lo. Tá? Ó, /root config procps toprc. Então, ele criou esse arquivo aqui, ó, /root.config procps, o arquivo toprc, que são essas configurações que eu fiz de ordenação. Ó, memória, definição de cores, campos de usuário. Então, outro comando que vai ter bem mais atratividade para quem é sysadmin principalmente é o htop. Digamos que o htop é um top melhorado. Para começar a história, ele tem uma interface estilo, quem é antigo aí, Midnight Commander, ou quem já usou o Norton Commander, né? Que tem aqui embaixo uma barrinha aqui com F1, F2, né? Tudo para você estar alterando aí. Ele faz a divisão aqui por CPUs, então você está vendo o quanto cada CPU está consumindo, tá? Daquele mesmo esquema. Memória livre, memória buffer, memória compartilhada. Tá? Então, cada CPU também, aqui é memória, tá? A swap, quanto está ali. Quantos processos, quantos estão em threads e quantos estão rodando. Né? O load também, o uptime dessa máquina. Então, tudo... 6 horas que essa máquina está ligada. Então, tudo que a gente tem de informação ali, só que ele é bem mais detalhado que o top. O top resume muito. E ele tira o que não interessa. O que não interessa, ele pula. Tá? Então, eu já tenho aqui mesmos campos. PID, usuário, prioridade, NICE, uso de memória virtual, memória residente, memória compartilhada, status do processo. Porcento de CPU, que é porque ele ordena. Tá? Então, se eu quiser mudar, eu pressionei aqui, ó, o maior que, eu posso mudar a ordenação aqui. Ó. Menor que,
eu posso mudar, maior que ou menor que, eu posso mudar a ordenação. Escolho o campo que eu quero ordenar, dou Enter nesse campo. E vou voltar para a CPU. Tá? Diferente do top, ele não economiza na linha de comando. É lógico, não dá para mostrar tudo por causa da largura da tela, mas ele não economiza no tamanho da linha de comando, ele mostra o máximo que for possível aqui dentro, onde o top só mostra o comando principal ali, né? Ele só mostra o comando em si, não a linha de comando. Ele tem as mesmas características ali, né? O H, eu vou para o Help, ele vai me dizer o que tem que usar, quais os comandos ali, quais as variáveis, quais as letras, tá? Que eu vou tratando. Então eu tenho aqui, ó, CPU, baixa prioridade, normal, recursos do kernel, recursos virtualizados, usado em buffer, em cache, e no caso da swap só tem o que está usado, tá? Swap não é usada muito para buffer, não. Status dos processos, as setas para você andar, a barra de espaço para marcar, o U para você marcar e desmarcar um processo, tá? Engraçado que tanto no top quanto no HTOP eu tenho a tecla K. Deixa eu ver quem vai aqui. Deixa eu ver. Primeiro eu vou filtrar aqui pelo meu usuário. Tá? Eu não preciso digitar. Ele vai pegar todos os nomes de usuários, tá? Que tem algum processo associado. Wagner. Tá? Eu posso escolher aqui. E aí, como eu falei, igual ao top, eu tenho uma função aqui, tá? Que é a função K. A letra K tem a função de enviar um sinal de kill para um processo. Tá? Não confunda com matar um processo. O padrão do sinal de kill é terminar. Lembrando, terminar um processo. Não matar. Tá bom? Terminar um processo. Então, desce. Olha quantos processos rodando para esse usuário. Realmente eu não quero matar nenhum de vocês, mas alguém terá que ser sacrificado. Vou mudar aqui para comando. F4, faz um filtro. Sleep. Estou ordenando por comando. Agora sim, está lá o sleep. Aqui. Então, se eu usar K, ele vai perguntar qual o sinal, e o padrão é o sinal 15. Padrão é o sinal de término de processos, tá? Eu posso usar o sinal kill para matar, mas só use caso o 15 não funcione. Escolhe o processo, escolhe o sinal e dá Enter que ele vai enviar um sinal para aquele processo, tá? Então, aqui, ó, inclusive ele matou aqui a configuração do processo lá. Sleep, K, tá lá no sleep, tá vendo? Ele marcou, na verdade tinha marcado outro processo, que eu demorei demais para pressionar a letra K. Agora tá marcado, então mesmo se andar ali, ele tá marcado. Término. Mandou e terminou aqui, ó. Terminado, mandou o sinal correto. Então dentro do top, do HTOP, eu consigo enviar diretamente um sinal para um processo. Outra coisa que a gente pode manipular também no top é com o comando R, tá? De renice, de mudar nice. Aqui é direto pela tecla F7, F8. Então eu posso mudar para uma nice negativa, ou seja, melhor prioridade, melhor atenção, ou para uma nice positiva, menos prioridade, menos atenção no sistema. O usuário comum só tem como aumentar o número de nice, ou seja, atrasar a vida do processo dele, nunca melhorar. Mas o root ele consegue dar uma nice negativa, ou seja, melhorar a atenção que o sistema dá àquele processo. F7, ó, escolhi aqui, ó, o root, o P. F7, ó, aqui o número mudando aqui, ó. Eu posso dar até a prioridade máxima do sistema, que é a nice menos 20. Tá? Então esse processo está tendo o máximo de... O que ele pediu, o processador vai tentar atender na hora. Ele vai pular a fila de processos e dar sempre mais atenção a esse cara. É lógico que numa máquina normal, onde você divide recursos, você não deve fazer isso. Mas uma máquina que você está executando uma tarefa, por exemplo, está fazendo uma ordenação em um banco de dados, está fazendo uma compilação de um software, está fazendo algum tipo de tarefa de reindexação. O ideal é que aquilo ali, naquele momento, tenha mais prioridade para acabar mais rápido.
Então você pode mudar a nice daquele processo. É lógico que eu vou voltar esse cara com F8 para a nice normal, né? Que eu não quero que as coisas deixem de funcionar como devem, tá? Mas mas eu consigo tratar diretamente aqui. Né? Eu posso, com a K, mandar um comando kill. Comando kill envia um sinal para um processo. Nunca esqueçam disso. Comando kill não mata, ele envia um sinal. Um desses sinais pode ser de matar, geralmente é o de terminar. Tem até sinal para reiniciar o processo. Tá? Então eu tenho como fazer a alteração aqui. Vou voltar aqui o filtro. Tá? Pressionei aqui o menor Q para % de CPU, dei Enter. E eu posso fazer alteração no esquema de cores, mesma coisa. Eu posso vir aqui e aqui no F2, né? Setup. E escolher aqui um sistema de cores, ó. Color, né? Default, monocromático, black white, light terminal. Horrível, horrível. Horrível. Midnight Command, aí, quem usou o Norton Commander aí e tal, né? Quem usou o X-Trigold aí e tal. Não quero saber da idade de vocês são todos velhos. O Black Knight e o Broken Grey. Aí eu vou usar o default porque vocês sabem que de cores eu sou péssimo. Então eu quero salvar isso aí, eu quero gravar essa informação, tá? Você vai, tudo que você fez aí ele já vai alterar no arquivo do HTOP, tá? Tudo que você fez ele já vai salvar. Então eu voltei aqui para ordenação. Então eu posso alterar tudo que eu fizer, eu vou salvar dentro do arquivo de configuração do HTOP, também fica dentro do config do usuário. E quando eu quiser sair, é só pressionar Q. O F10 não funciona porque eu estou no terminal. Se eu pressionar o terminal da parte gráfica. Se eu pressionar F10 aqui, eu vou pressionar F10 do terminal. Então, Q, Quit. Salvei o HTOP. Então, são dois comandos de visualização de processos que são extremamente úteis para a gente ter informação em tempo real, para a gente criar alguma forma de filtrar quem está usando mais ou menos recurso naquele momento e até mesmo criar certos padrões para visualização. Mas não são comandos que a gente vai trabalhar com scripts nem combinando com outros comandos. Espero que você tenha aprendido mais alguma coisa de visualização de processo. Lembrando que o comando kill não mata, tá? O comando kill envia um sinal para um processo. Dos vários sinais possíveis, um deles é matar. O principal que a gente trabalha quase sempre é terminar um processo. Então, pessoal, não esquece de clicar aqui no sininho de quem não está assinando aí, assinar o canal e tá aqui as redes sociais, se me encontra lá e a gente vai falar de Linux, que é o que interessa. Um abraço!